Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Geforte 1000 e vamos para mais um vídeo no canal, né? E vamos falar agora da Libertadores de 1996, né? O ano em que o River Plate conquistou seu segundo título, né, da competição. E para começar, o regulamento era o mesmo dos anos anteriores, tá? Não mudou nada, né? Então, portanto, a gente pode já falar do River. O campeão de 96 foi o River, né? O River Plate tinha um time forte naqueles anos 90, né? Tinha um time interessante ali, com nomes como Ayala, Rivarola, né? O Sorin, né? O River tinha um garoto, né? Chamado Marcelo Gadiardo, né? Sim, ele mesmo, né? Tinha Francescoli, né? O experiente Francescoli. E o ataque era um ataque muito promissor, né? Tinha o Ortega e o Crespo, né? O Hernan Crespo, né? E esse River é um River muito forte, um time muito copeiro, muita competitivo, né? E o River vinha fazendo campanhas de destaque nos anos anteriores, né? Em 95 o time passou por muito pouco, não foi para a final da Libertadores, né? Só que aí em 96 o River olhou e pensou pro lado e falou: esse ano tem que ser nosso, né? Enfim, o River jogou num grupo que tinha o San Lorenzo, né, da Argentina, e os venezuelanos Minervém e Caracas. E foi um passeio no parque, né? O River foi líder do seu grupo, né, com 4 vitórias em 6 jogos. E aí nas oitavas o River Plate enfrentou o Sporting Cristal, né, do Peru. O River Plate perdeu no Peru por 2-1, só que no Monumental, né, os milionários, né, golearam o Cristal por 5-1 e avançou. Aí nas quartas de final o River Plate reencontra o São Lourenço, né, e aí foram jogos mais equilibrados, né. O River venceu na casa do São Lourenço, né, no Evo Gasômetro, né, 2-1, e segura o empate no Monumental, né, 1-1, e avança. Na semifinal, o River Plate enfrentou a Universidade do Chile, né? A Universidade do Chile, que tinha um time interessante na época, tinha jogadores ali que fariam parte da seleção do Chile e tal, né? Naqueles anos 90. O River empata, né? Fora de casa, 2-2, e jogando em Buenos Aires, né? Um jogo muito tenso, pegado, mas só que o River vence, né? O Universidade por 1-0, e aí o River estava de volta a mais uma final de Libertadores, né? A cada 10 anos, aliás, o River chegava numa final. 66 foi vice, 76 foi vice, 86 foi campeão e 96 finalista. Ou seja, finais com anos com finais no número 6, o River estava lá na final. Enfim, e por coincidência e curiosidade, o adversário do River naquela final era o mesmo do primeiro título em 86, que era o América de Cali, né, da Colômbia. O América de Cali, que foi a sensação, né, naquela Libertadores, né? No primeiro jogo em Cali, né, o América venceu por 1-0, né? E com isso o River tinha que vencer por 2 gols para ser campeão. E no jogo de volta, né, no Monumental de Nunes, abarrotado, né, de torcedores do River, né? O River fez uma partida histórica, né? Não deu chances pro América. E com 2 gols do Crespo, né, o River reverteu, venceu por 2-0 o América e assim conquistava o seu segundo título da Libertadores, né, após 10 anos, né, e um título merecido, né, um time que foi o melhor, né, na competição desde o começo, tal, né, foi copeiro na hora do mata-mata, né, e o título ficou em boas mãos, né, e esse título foi muito merecido, né. O River se consolidava ali como um dos melhores times da Argentina na época, enfim. E é isso, né? Agora vamos falar do time base do River Plate de 96, né? No gol era Burgos, né? A defesa era Hernan Dias, Ayala, Rivarola e Altamirano. O meio campo, né? Era Astrada, né? Almeida, né? O Sorin, né? Às vezes jogava o Gadiardo e o Francescoli, né? O experiente Francescoli, né? O Enzo Francescoli. E o ataque, né? Era Ortega e Crespo, né? E o técnico do River Plate era o Ramon Dias, né? Enfim. Agora vocês vão ficar, né, com os gols daquela final, né? Que deu o título ao River. E aí a gente já volta para falar dos brasileiros e o torneio mundial Interclubes. Ortega, Xará, Macaya, que se viene gol de River. Ortega, viene Crespo, gol. Gol.
Está cubriendo Dina a la salida del arquero Córdoba. Mira que Macana se mandó. Escudero, Crespo para el gol, Crespo, gol. Marcelo para los hinchas de River. Un trofeo anhelado y ansiado por este ídolo de River. El Enzo que lo buscou e que lo quiso. Bom, gente, vocês viram aí os gols da finalíssima, né? Que o River Plate foi campeão, né? E agora vamos falar dos brasileiros, né? Tivemos 3 brasileiros, né? Os brasileiros foram Botafogo, Corinthians e Grêmio, né? O Botafogo por ser campeão brasileiro, o Corinthians por ganhar a Copa do Brasil e o Grêmio por ser o atual campeão da Libertadores. Começando pelo Botafogo, né? O Botafogo tinha quase a base do time que foi campeão de 95, né? Brasileiro, né? E tinha um Túlio Maravilha, né? E na primeira fase o Botafogo enfrentou o Corinthians, né? E os chilenos, né? Os 2 universidades, né? O do Chile, né? O de Chile e o Católica, né? O Botafogo fez uma campanha fraca, fez só 2 vitórias em 6 jogos, né? E por muito pouco o Botafogo não foi eliminado, né? Só que o Botafogo conseguiu se classificar ali e tal, né? E o time do Glorioso avançou e enfrentou já o atual campeão nas oitavas, que foi o Grêmio, né? E o Botafogo já caiu nessa fase, né? O time empatou no Rio 1-1 e perdeu em Porto Alegre por 2-0 e deu adeus ao sonho do título, né? Agora chegamos no Corinthians, né? O Corinthians com um time, quase o mesmo time de 95 e tal, com alguns nomes pontuais, né? De destaque ali o Edmundo, né? O Edmundo que depois de se destacar no Palmeiras teve uma passagem rápida no Flamengo, teve até polêmicas no Flamengo, né? Enfim, problema ali do acidente ali que ele cometeu, né? Na época do Flamengo e tal. E aí ele veio pro Corinthians, né? Para Libertadores. E o Corinthians na primeira fase, né? Enfrentou o Botafogo e os 2 chilenos lá, né? Os 2 universidades. E o Timão se classificou na liderança do grupo, né? E parecia ser um dos candidatos ao título, né? Nas oitavas o Corinthians enfrentou o equatoriano Espoli, né? No primeiro jogo no Equador o Corinthians ganha de 3-1. E um detalhe, na volta, né? Do time pro Brasil, quase que houve uma tragédia aérea, né? Onde o avião pousa ali em Congonhas e quase que cai ali na rua e tal, né? E quase que acontece uma desgraça, né? Mas felizmente não aconteceu nada, né? Os jogadores tomaram um susto, é verdade, né? Mas felizmente nada de grave aconteceu, né? E aí no jogo de volta o Corinthians confirmou a classificação, vencendo por 2-0. Aí nas quartas o Corinthians enfrentou o Grêmio, né? O copeiro Grêmio, e o Corinthians já foi eliminado nessa fase, né? O time já perdeu o jogo de ida por 3-0 no Pacaembu, né? E praticamente eliminou, né? Na volta o Corinthians até ganha lá por 1-0, mas o Grêmio avançou, né? Enfim, a campanha do Corinthians foi até um pouco melhor do que nas participações anteriores, né? Essa daí das quartas de final, né? Até então, né? Lembrando, né? 76, o Corinthians ficou na primeira fase, 91 o Corinthians ficou nas oitavas, né? E essa de 96 o Timão chegou até as quartas, ou seja, até aquele momento era a melhor campanha do Corinthians na Libertadores, né? Mas isso ia melhorar com o passar dos anos, vamos dizer assim, né? Enfim, agora vamos falar do Grêmio, né? Era o atual campeão, né? Era o melhor time do Brasil na época, né? Ao lado de Palmeiras, de Flamengo, né? Enfim. O Grêmio começou nas oitavas, né? Por ser o atual campeão. Despachou o Botafogo, né? Empatando no Rio 1-1 e ganhando de 2-0. Enfrentou outro brasileiro nas quartas, né? Que foi o Corinthians, né? O Grêmio despachou o Corinthians, vencendo em São Paulo por 3-0 e perdendo em casa por 1-0. E aí na semifinal o Grêmio enfrentou o América de Cali, né? E todo mundo apostava que o Grêmio ia chegar mais uma final, né? O Grêmio venceu em casa por 1-0, né? Só que em Cali o tricolor foi destroçado, né? O América venceu por 3-1,
E o Grêmio deu adeus ao sonho do tricampeonato, né? E foi frustrante para a torcida do Grêmio, né? Que acreditava em mais uma final e acreditava num tricampeonato, né? Enfim, galera, agora vamos falar do River Plate de novo, né? O River, como ganhou a América, disputou o Mundial Interclubes, né? No final do ano, né? E o River enfrentou o campeão europeu, que era o Juventus de Turim, né? Juventus da Itália. E foi um jogo parelho, um jogo equilibrado e tal. Só que a Juventus levou a melhor, ganhou por 1-0 e foi campeão mundial, né? E o River ficou com o vice-campeonato, né? Não deu para repetir 86, né? Por exemplo. Enfim. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Depois que eu terminar de falar, vocês vão ver o jogo do título de Tóquio, né? De Juventus e River, né? E é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Dê um like, compartilhe o vídeo, comenta também, tá? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. 36. Olha o desvio de cabeça. Tá valendo Del Piero. Gol! É do Juventus. Del Piero. 1-0 Plate. Aí a decepção de Ramon Dias. Um título merecido para o Juventus, que jogou melhor desde o começo, fez uma marcação implacável, não deixou que Francescoli e Ortega criassem quase nada, não deixou que o River fizesse o seu jogo de toque de bola e ganhou merecidamente, leva esse segundo título para a Itália. Agora em 17 edições do Mundial Interclubes disputado em Tóquio, 10 vitórias sul-americanas, 7 vitórias europeias, a segunda vitória do Juventus.